Estão na expectativa aí, eu sempre digo isso, né? Porque essa palavra é tão poderosa, meus irmãos. Essa palavra, ela é agente de transformação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder vivo de transformação para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, essa palavra é uma palavra poderosa. Essa palavra vai falar aqui sobre três coisas. Qual que era a nossa condição? Não é? O que Jesus ele fez na cruz por mim e por você? O que a cruz ela trouxe a nós? E o que ele nos ortogou? O que o Senhor nos deu? Né? A obra de Cristo e a comissão de Deus para com as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Todo mundo achou? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vai estar escrito assim, olha. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que tremendo, Deus nos reconcilia e Ele nos dá esse ministério. Diz aí, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que tremendo. O 21, se você continuar lendo, vai estar escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tremendo, né, meus irmãos? Quero convidar um irmão a fazer uma oração em gratidão por essa palavra, e que Deus abra o nosso entendimento e nos dê graça. Amém? Aleluias, amada igreja, pode se sentar. Meus irmãos, como nós lemos nesse texto aqui, se você observar esse texto, fala qual que era a minha condição e a sua condição. Primeira coisa que eu quero começar a retratar para você, qual que éramos a nossa condição diante de Deus, né? Depois eu quero falar para você aqui o que Cristo ele fez por nós e como ele nos transformou, como que ele nos libertou do pecado e como que ele nos deu vida nele. E mais ainda, como que o Senhor nos outorgou esse ministério da reconciliação. Para retratar aqui a nossa condição, quero contar para você, talvez você já assistiu, acredito que sim. Quando a minha filha era pequenininha, eu fui obrigado a aprender a ver desenho de novo. Acredito que o Lucas daqui a pouco vai começar a ver muito desenho junto com o Miguel, né? Já vê, né? Porque criança
Criança que é engraçada, se você der um desenho para ela, ela vê o desenho 50 vezes. Então eu já comprava o DVD do desenho, que eu sabia que minha filha ia ver aquele desenho 1, 2 anos. E às vezes ali eu aprendi a ver o desenho e ver várias vezes com a minha filha ali, né? E eu descobri uma coisa, na verdade, não é só criança que gosta de desenho, não. Adulto também gosta de desenho, viu? Só não pode falar, ele só não tem coragem de dizer que gosta, mas ele gosta de desenho também, né? E gosta de historinha também, às vezes, né? Eu era do síndico de um prédio, estava brigando, falei, senta aí que eu vou contar uma historinha. Aí os velhinhos olharam tudo com a cara alegrezinha assim para mim, rindo, né? Esperando eu contar a história. Porque também gente velha gosta de história. E eu não sei se você lembra do desenho da Bela e a Fera. Você lembra desse desenho? Né? Na verdade, é um filme que foi transformado em desenho, uma história. E, na verdade, todo desenho, toda história, na verdade, ele tem lições ali para nos ensinar, se você observar. Aquelas histórias ali contadas, alguma coisa ali, tem ali para nos ensinar. E eu quero retratar para você aqui um pouquinho sobre ali o filme desenho, o desenho da Bela e da Fera. Quem conhece aqui? A Bela e a Fera, né? Eu acredito que todo mundo conhece essa história, né? E essa história é interessante, que essa história, se você reparar, ela vai contar exatamente o que nós nos tornamos quando nós pecamos. Porque, na verdade, o homem, ele foi criado por Deus para ter comunhão com o Senhor, para viver em Deus e para ter vida nele. A palavra diz que quando Deus ele criou a humanidade, Deus criou o homem, ele viu que era bom. Porque tudo que Deus ele cria, meus irmãos, tudo que Deus ele cria, ele é bom. E Deus ele criou o homem bom, Deus ele não criou o homem mau. O homem foi criado no seu estado natural para ter comunhão com Deus. E se ele obedecesse ali a ordem de Deus que Deus deu para que ele não comesse do fruto ali do jardim, o que aconteceria? Ele experimentaria para sempre a justiça de Deus na sua vida. Ele experimentaria um coração reto diante da presença de Deus. Mas a gente sabe o que aconteceu, que esse homem, então, ele resolve desobedecer a Deus. O homem, na verdade, ele é criado para a glória, para o louvor de Deus. E aqui, como na história que eu falei aqui sobre a Bela e a Fera, acontece a mesma coisa. Ali a história, como é que ela é relatada ali? Um príncipe ali, vai uma mendiga, né? Isso eu não me lembro bem. Ela vai pedir algo ali. Na verdade, aquela mendiga era uma feiticeira, disfarçada de mendiga. E ela vai até ali, aquele príncipe, e ela pede ele algo. Ele, com seu coração duro, com seu coração insensível, ele nega aquela mulher ali algo que ela está pedindo ali, algo que ela necessitava, aparentemente que ela necessitava. E devido a isso, ela roga uma praga naquele príncipe, e aquele príncipe, ele vira uma fera, ele vira um monstro. O castelo que ele habita ali se transforma em algo totalmente nebuloso, se transforma em algo totalmente sem vida. As pessoas que serviam ali naquele castelo se tornam objetos. Ali eu lembro como se torna um relógio, o outro se torna um banquinho, né? A criança, né? Ali um cachorrinho, um banquinho que corria, que latia. Você lembra dessa história? E outro ali se torna um guarda-roupa. E assim, tudo ali que tinha vida se torna algo inanimado, algo sem vida. Meus irmãos, e esse desenho, então, ele me remete exatamente isso. O que o pecado, ele faz na vida do ser humano. A verdade é que quando aquele príncipe ali, ele na sua frieza, ele rejeita o pedido daquela mulher ali, eu poderia retratar para você aplicando aqui. Nós tínhamos uma ordem de Deus para que nós não comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, na rebeldia do seu coração, na rebeldia contra Deus ali, que a cobra promete que ele ia ser igual a Deus, o diabo ele é incrível. Tudo que ele te promete, ele faz o contrário, cuidado. Ele te promete liberdade, te traz prisão. Ele te promete paz, te traz tormento. E aqui ele prometia vida e trouxe morte. Ele prometia ali que ia ser igual a Deus, e ali o homem, ele é caído ali, ele é totalmente caído no seu estado, e passa a ser agora dominado pelo pecado. E aqui esse príncipe, então, na frieza do seu coração, que simboliza talvez essa situação de rebeldia, essa situação de um coração mau, um coração rebelde ali, que nega
ali, então, e o diabo é essa feiticeira que quando o homem desobedece a Deus, ele lança aqui essa praga da morte sobre as nossas vidas. E a verdade é que o homem caído, ele é totalmente separado de Deus. Porque a palavra vai dizer em Isaías 51:9, 59:1, vai dizer assim que a vossa transgressão faz separação entre vós e Deus. O homem, quando peca, na verdade, a iniquidade, a maldade, ele entra no seu coração. E quando a maldade, a iniquidade entra no seu coração, a morte entra também no seu coração. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E nós morremos ali. Eu e você morremos. Nós nos tornamos filhos da ira, nós nos tornamos separados de Deus. Essa é a nossa condição. A palavra diz lá em Efésios 2 que nós nos tornamos filhos da ira. Ou seja, a pessoa totalmente rebelde, totalmente que se levanta contra Deus, que não quer Deus na sua vida. Romanos 5:11 vai dizer que nós somos inimigos de Deus. Essa é a realidade de uma pessoa sem Deus. Porque a verdade é que ela quer ser o próprio Deus da sua vida. Ela tem a mesma síndrome de Adão, de querer, e a síndrome de Satanás, de querer subir ao alto das estrelas e querer ser como Deus. A gente vê que as pessoas, elas fazem de tudo para querer parecer, para querer ter 15 minutos de fama. Nós vimos esses programas, às vezes, de canto, não que eu estou condenando isso, mas as pessoas vão ali e elas querem aparecer, elas querem ser conhecidas de qualquer maneira, elas querem ser notadas, elas querem ser colocadas num pedestal, porque essa é a condição do ser humano. É um coração rebelde, é um coração afastado de Deus. A verdade é que quando Adão ele peca ali, né, e a corrupção entra no seu coração, ele passa a replicar isso na vida de todos os seres humanos. Salmo 51, versículo 5, vai dizer que em iniquidade nós fomos formados. O homem, quando eu digo homem, né, o ser humano, quando ele já nasce na tendência caída. O pecado já está ali no seu coração. A corrupção já está no seu coração. A questão dele pecar vai ser só a questão dele começar a falar, andar e pensar, que já vai começar a pecar. Nós podemos ver até isso na vida da criança mesmo. A criança, quando vai brincar com outra criança, ela pega o brinquedo, ela agarra, fala, é meu. Eu não divido. Você já viu que criança não sabe dividir muito bem? Às vezes até um senso de proteção, mas eu mesmo, às vezes, por causa dessa condição caída do pecado, por causa dessa condição corrompida do ser humano, porque isso é passado a todas as pessoas. E a verdade é que essa é a condição do ser humano sem Deus. Jesus Cristo é aquele que vem para nos libertar. Ele é aquele que vem para nos dar vida verdadeiramente. É só em Cristo que a nossa condição é mudada. É só em Cristo que nós somos transformados. É só em Cristo que nós somos libertos. É só em Cristo que nós somos feitos de novo à imagem de Deus restaurada em nós. Porque quando nós cremos, o que acontece? Nós estudamos aqui 1 ano sobre isso. A justiça feita na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou o preço por mim e por você. Ele nos deu vida nele. Ele derramou o seu sangue. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado, é o que o texto está escrito. Né? Embaixadores aqui, se você for olhar essa palavra aqui, o ministério da reconciliação, o embaixador, depois vai dizer a palavra embaixador. Eu não sei se você sabe, mas ali nas províncias que tinha ali em Roma, Roma dominava o mundo, e Roma, na verdade, ele tinha várias províncias ali, de países ali, que eram submissos a Roma, que Roma dominava tudo, e, na verdade, todas as outras nações estavam debaixo do domínio do governo de Roma, e tinha nações que aceitavam isso muito bem. Para eles tudo bem, não, nós estamos sob o governo de Roma, Roma nos protege, traz segurança, traz provisão aqui, traz controle para que outros povos não venham e invadam, porque antigamente uma nação invadia a outra, guerreava contra a outra, mas o Império Romano, quando ele dominou,
tudo, ele trouxe, na verdade, uma certa paz ali, porque uma nação passou a não invadir mais a outra, porque se invadisse, Roma vinha e ali trazia de novo a paz. Ali, né? Então, muitas nações, às vezes, automaticamente ela aceitava o governo de Roma, mas tinha aquelas nações que eram rebeldes, talvez como a nação de Israel. Israel não aceitava de jeito nenhum ser ali submisso a Roma. De jeito nenhum, para eles era uma humilhação. Então ali tinha grupos rebeldes, como o grupo dos Zelotes ali, que até Judas foi um dos seguidores, Judas Zelotes. Zelotes era um grupo armado que se levantava contra o Império Romano, tentando trazer, sim, uma guerra civil, uma libertação de Israel do domínio de Roma. E nessas nações que, como Israel, assim, era rebelde, essas nações que eram rebeldes, que tinham conflitos, às vezes, conflitos armados e tudo, eles mandavam um embaixador, e esse embaixador era um reconciliador. Ele era uma pessoa de autoridade do governo romano, e ele ia até ali para que pudesse trazer paz ali naquela terra, para que pudesse ser reconciliado. Aquela terra está debaixo do domínio, trazer aquela terra para debaixo do domínio mesmo, para que o exército romano não viesse e matasse todo mundo, acabasse com tudo. Então ia primeiramente um embaixador, um porta-voz do governo ali, que trazia ali uma reconciliação. Meus irmãos, olha como é que a palavra de Deus é interessante quando nós começamos a estudar e observar essa palavra. E Jesus, é verdade, ele é esse embaixador, ele é esse próprio porta-voz de Deus, ele é esse que primeiramente ele vem, e o que? Nós éramos inimigos de Deus. O coração do ser humano é um coração totalmente rebelde, um coração separado de Deus, que não quer as coisas de Deus. É só você ver o ímpio. O ímpio, ele é assim, ele não quer saber de Deus não, ele não quer saber nada de Deus não. Ele quer a vida dele, ele quer mais do que ser feliz a qualquer custo, a qualquer jeito. E essa felicidade que ele chama de felicidade, às vezes é ir para o boteco, é tomar todas, é ter um casamento destruído, uma família destruída, uma casa destruída, né? Fumar droga mesmo, do jeito que ele quiser, ser um viciado. É o que essa sociedade tem encontrado, porque a sociedade é uma sociedade doente e separada de Deus. É sexo fora do casamento, eu faço com quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Só que ali vem doenças, ali vem filhos indesejáveis, ali vem doenças psicológicas que eles não falam, ali vem depressões profundas, porque o ser humano não foi criado para isso, e às vezes se desencadeia em suicídios. Essas que quer ser feliz a qualquer custo, mas é uma felicidade sem Deus. E, na verdade, não existe felicidade sem Deus. A felicidade só encontra em Deus, porque Ele é o próprio autor da vida. Ele é aquele que vem para nos dar vida. Ele é aquele que vem para nos libertar do pecado. Ele é aquele que vem para nos libertar da morte, do inferno, do diabo e nos fazer verdadeiramente livres nele. Não existe felicidade fora disso, o resto é uma ilusão. E eu vejo esse mundo aí, as pessoas sendo arrastadas pelo pecado, pela iniquidade, colhendo coisas terríveis na sua vida. Não tem mais dinheiro para construir tantos presídios, o governo não está prendendo tanta gente, ele desistiu de prender. Você sabe disso? Os presídios estão lotados, se cabe lá, sei lá, o presídio ele cabe, talvez ali no local 600 pessoas, tem 6.000 pessoas no presídio. Um lugar que cabe um tem 10. Para dormir tem que pedir licença, para ir no banheiro tem que pedir licença. Porque essa sociedade está totalmente perdida, essa sociedade rebelde. Onde as pessoas matam a troco de qualquer coisa, ali para ela nada tem valor. Porque toda vez que nós tentamos ser felizes em Deus, nós somos presos nos nossos próprios egoísmos, nas nossas mazelas, na corrupção do nosso coração. E nos transformamos verdadeiramente um mini demônio. Essa é a verdade. Você quer ter vida? É só em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, e uma coisa que o diabo ele sabe fazer muito bem é cobrar a conta. Ele sabe muito bem cobrar a conta de mim e de você. Eu coloquei lá no grupo da igreja, eu não sei se você viu, mas eu recebi uma conta de 2 centavos. Você acredita nisso? Eles, para me enviar, eu tive a curiosidade de ver quanto que é uma folha impressa. São 3 folhas impressas em colorido.
E ainda enviado pelo correio, eles gastaram mais de R$ 5 para me cobrar 2 centavos. E eu fiquei impressionado com isso, e eu conversei com um amigo meu que já foi bancário, falando, não, isso é porque já está no programa, a máquina ela já imprime, já manda e te cobra mesmo. Se você deixar esses 2 centavos, vira o preço de uma casa. Porque o mês que vem já torna 3 centavos, no outro já torna 6, no outro já vai virando. E na hora que você assustou, você está devendo um mundo de dinheiro, uma coisa pequenininha. Isso foi um seguro que eu fiz, eu cancelei, eles mandaram a boleta para mim, eu paguei, só que eles mandaram atrasado. Eu fui paguei um dia atrasado, aí depois chegou uma boleta de 2 e pouco. Eles já gastaram o dobro para me cobrar. Eu fui paguei de novo, porque eles mandaram a boleta atrasada de novo, por isso que eu paguei atrasado. Aí dessa vez eles mandaram a boleta no dia, graças a Deus, eu nem sei qual o valor que eles iam me cobrar, né? E chegou a boleta lá, ainda que eu, como eu paguei atrasado, de 2 centavos, que eu tinha que pagar 2 centavos. E você sabe o que essa história ela remete para mim, para você? Seja o menor pecadinho que você tiver na sua vida, olha, guarda isso para você. Tem pessoas que estão vindo na igreja, está dentro da igreja, a maioria é assim, mas está com a sua vida toda arrebentada na depressão, na angústia de alma, né, na tristeza. Mas você sabe por quê? Porque às vezes guardam coisas, às vezes que ela acha que não tem nada a ver, que é insignificante. Às vezes, me deu um troco ali de R$ 1, mas é tão pouco, eu vou ficar com ele mesmo. Só que quem cobra isso é Satanás. E ele sabe cobrar muito bem, viu? Não foi isso que ele fez lá diante de Deus com Jó? Né? Eu vinha rodear a terra, né? Embora Jó era um homem justo, mas ele sabe muito bem como cobrar o preço e mandar a conta para você. Mas eu quero dizer para você, você que foi lavado e remido no sangue de Jesus, se o diabo vir me cobrar agora alguma conta, algum preço, eu falo, vai cobrar daquele que já pagou o preço lá na cruz por mim, porque ele já me libertou do pecado. E hoje eu tenho o sangue de Jesus, e quando eu peco, eu me arrependo, eu falo, Senhor, me perdoa. Eu procuro andar em mudança, em transformação de vida todos os dias. Porque a palavra diz que Jesus, ele cravou o preço da minha culpa e da sua culpa na cruz do Calvário. Essa é a obra da cruz, meus irmãos. Olha, quando Deus, ele criou todas as coisas, eu sempre digo aqui, ele disse, haja, não foi assim? Haja separação da luz do dia. Olha, isso aqui é interessante que eu vou te falar, tá? Essa frase, na verdade, é minha, não é do Hernandes Dias Lopes, né? Eu já li a enciclopédia dele toda e achei isso tão bonito que eu guardei, né? Quando ele foi criar todas as coisas, ele disse, haja separação disso e daquilo, né? Quando ele foi criar o ser humano, o que ele fez, né? Ele fala, façamos, não é isso? E algo interessante acontece, Deus ele vem e ele amassa o barro. Não é isso que acontece? Ele vai e faz aquele bonequinho ali. O diabo está até olhando, mas que obra de arte é essa? Era a humanidade sendo criada. Era eu e você sermos criados. E muito mais, ele sopra o sopro dele. E aquele homem agora passa a ser alma vivente diante do Senhor. Foi assim. Você não foi apenas um anjo, mas você foi planejado. Você foi moldado pelas próprias mãos de Deus. Mas agora algo mais profundo que eu vou te falar. Então esse homem que Deus ele criou, esse homem que Deus ele sopra sobre as suas narinas, esse homem que se torna alma vivente agora, esse homem peca e esse homem é separado de Deus. A morte entra no seu coração, a corrupção entra no seu coração. Só que agora Deus é que amassou o barro, ele não vai mais amassar o barro. Esse homem que está morto, ele não vai mais amassar. Você sabe o que esse Deus ele faz? Ele entra dentro do barro para te salvar e me salvar. O que está escrito lá em João no Evangelho? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe o que esse Verbo se fez carne? O Verbo se fez carne, o Verbo tabernaculou entre nós. O Verbo passou a andar entre nós. O Verbo viveu entre nós. O Verbo esteve aqui entre nós. O Verbo subiu numa cruz por mim, por você. E foi crucificado ali para nos libertar daquele que tinha o império da morte. Para nos dar vida nele. Para te trazer de volta a presença de Deus. Meus irmãos, a nossa condição era a condição de filhos da ira, da maldição que estava sobre nós.
que Satanás tinha jogado ali do pecado, como eu te falei. Mas só que Jesus, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Você lembra da história ainda da Bela e da Fera? Como é que a fera ela ia ser liberta? Você lembra? De deixar ser fera e voltar a ser príncipe de novo? Quando ela tivesse um amor verdadeiro, o beijo de uma donzela, de uma mulher pura. Ali o próprio Senhor Jesus, meus irmãos. O que pode me libertar dessa morte é o próprio amor de Deus. Porque Ele é o verbo que se faz carne por mim e por você. Ele é aquele que entra no barro e se torna barro. E Ele é aquele que sobe numa cruz por mim e por você para nos dar vida e vida em abundância nele. Olha o que a palavra diz lá em Hebreus 2,14. Quer abrir só rapidamente para a gente abrir a Bíblia mais uma vez? Eu não sou muito de abrir a Bíblia não, mas abre a Bíblia aí. Hebreus 2,14 e lê para mim aí o que está escrito. Olha para você ver. É a sua versão? A versão da Adriana NBI também. Meus irmãos, olha que coisa tremenda, como o próprio Deus ele nos liberta do poder do pecado. Ele é aquele que se faz carne. Quando eu digo ele entra no barro, é isso. Ele se faz humano aqui. Para me libertar, eu e você, da morte. Satanás, ele passa a ter o poder da morte quando o ser humano peca. Mas quando Jesus ele sobe naquela cruz, ele destrói aquele que tinha o poder da morte. Porque a obra do Senhor Jesus é destruir o pecado e destruir as obras de Satanás. Ele vem para nos dar vida e vida em abundância nele. Se você crê no Filho de Deus, você tem a vida, mas se você não crê, você já está condenado. A palavra é muito clara sobre isso, não sou eu que digo. Né? E ele vem para nos dar essa vida, e muito mais do que te libertar da morte. A palavra fala que Jesus ele desceu o terceiro dia do inferno, e ele tomou as chaves da mão do diabo. Ele nem a chave da casa dele ele tem. É por isso que ele quer destruir a sua. Ele não tem família, ele quer destruir a sua família. Né? Mas a verdade é que ele é um sem casa, um sem teto, ele é um sem família. Mas ele está aí para fazer bagunça se a pessoa dá espaço para ele. Mas a verdade é que eu e você que já cremos, se você creu, é que ele te libertou do império da morte. E ele te deu vida nele. Meus irmãos, e muito mais do que te dar vida nele, Jesus ele não só te liberta da morte, Jesus ele não só traz a salvação é apenas algo que Deus ele fez por mim e por você, mas muito mais do que me dá a salvação e te dá a salvação, ele é aquele que nos faz príncipes e sacerdotes no reino dele. Ele não só te liberta da morte, mas agora ele te chama para você reinar em vida com ele. E é isso que nós temos que ter em mente. Romanos não precisa de abrir, eu vou ser rápido que eu já estou aberto aqui. 5,17 está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha como é que essa palavra é forte. É muito mais do que você ser liberto do seu estado de mendigo. É muito mais do que você ser liberto da miséria. É muito mais do que você ser liberto das trevas. Mas não é só você vir para a luz, mas é você chamado para reinar com Ele na luz. Nós somos embaixadores do trono de Deus, a verdade é essa, do reino de Deus nessa face aqui.
E nós vamos começar a ver no terceiro estágio como é grande o mistério aqui que Deus nos chama para ser embaixadores e reconciliadores, porque como Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos chama agora para reconciliar o mundo com Ele. Nesse mesmo capítulo, se você ler de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15, vai estar escrito assim, olha, é tremendo. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero te dar uma notícia: se você foi comprado, você não é seu mais. Se você pertence a você, se você está andando na sua vontade ainda, me desculpe, a grande verdade é que você nunca se converteu e regenerou. Mas eu quero te dizer que essa noite é noite de você ser reconciliado e ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu não vivo mais para os meus propósitos, eu não vivo mais para a minha vontade, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo para ser feliz, eu não vivo para ficar rico. Isso pode até ser consequência, mas eu vivo para uma coisa, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A verdade é que todos aqueles que são verdadeiramente salvos, eles têm esse propósito no coração. Se eles não têm esse propósito no coração, a sua fé é questionável. É dura essa palavra, mas é a grande verdade. Está escrito aí, olha, Ele morreu para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu. O triste do evangelho é que as pessoas estão vindo para o evangelho para ficar rico. Igreja às vezes parece cassino. Você entra pobre e sai rico. É bom demais, ué. Você passei na praia outro dia, um dia na porta de uma igreja, assim, está escrito assim, pare de sofrer. E quem não quer parar de sofrer? Todo mundo quer, ué. É mágico demais, né? Você passa um pano, a sua dívida some. Estava vendendo. Você sabe que tem mais porque você estava vendendo pano santo? Você passava no caixa eletrônico e a sua dívida sumia. Meus irmãos, isso é mágica. Quem não quer um pano desse? Se fosse real, todo mundo quer. E outra coisa, a dívida está sumindo, alguém está tomando prejuízo. Esse é o tipo de evangelho que é pregado aí, é o evangelho que você tem que viver para você mesmo. É o mesmo evangelho do mundo, é a mesma filosofia do mundo que você está aqui na igreja para ser feliz. Eu quero te dar uma notícia: você não está aqui para ser feliz. Você não vem para o reino de Deus para ser feliz primeiramente, não. Você vem para o reino de Deus. É porque a verdade é que eu e você estávamos na morte. E Ele nos resgatou para nos dar vida. E Ele nos chama para reinar com Ele. E a felicidade é apenas uma consequência de você ter uma vida em Deus. E essa felicidade, ela não depende de circunstâncias, ela não depende de momento, ela não depende, não é irmã Teresa? A irmã Teresa está ali, eu sei das dores às vezes que ela enfrenta. Às vezes essa felicidade, ela não está, meus irmãos. A gente está bem fisicamente, não é claro que ninguém quer estar doente. Mas essa felicidade, ela está em termos paz com Deus. Sabemos que nós pertencemos a Ele, que nós somos filhos de Deus e herdeiros da herança. E que a nossa esperança não está apenas nessa vida, mas que a nossa esperança, ela está na glória eterna de Deus. Por isso, meus irmãos, antes de começar a falar para você rapidamente aqui sobre o terceiro estágio aqui que eu estou retratando para você, vai estar escrito assim, versículo 16, é tudo nesse capítulo 5 aqui, depois você lê na sua casa, medita, vai estar escrito assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Eu e você não podemos ser conhecidos segundo a carne. Já pensou que coisa terrível, crente ser conhecido como caloteiro, mentiroso, egoísta? Não é terrível? Mas infelizmente muitos são conhecidos assim, como gente ignorante, gente que dá resposta para todo mundo, mal-humorado, cheio de zinguezira na sua alma. Mas se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, o que deve fluir em nós? Os frutos do Espírito, não é ninguém. Olha, não andei segundo as obras da carne. Eu fico triste quando eu tenho que pregar aqui sobre a língua, porque isso aqui é pregação para gente matura. Eu tenho que pregar para você, para gente madura. Eu quero crer que essa igreja é de gente madura. Se eu tiver que ficar pregando sobre fofoca, como você agir assim, 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 a verdade é que eu estou pregando para gente matura. Mas eu quero pregar para gente que seja madura. Gente que realmente quer andar na fé, gente que realmente quer crescer com Deus. É por isso que alguns eu liberei, vai embora, não tem problema não.
Porque quem fica aqui é gente que quer caminhar, é gente que quer crescer. É gente que quer ter maturidade espiritual na sua vida. Porque eu não estou brincando, eu não saio da minha casa mais de 10 quilômetros para vir aqui à toa, não. Mas eu saio para aqui para te pregar um evangelho puro e simples, para você crescer em Deus, para você ser uma pessoa madura. Que você tome leite, porque sim, mas não tome só leite não, porque quem toma só leite é criança. Adulto tem que comer, senão é ficar anêmico. Por isso que Cristo é o pão que desce do céu, por isso que ele é carne, porque ele é aquele que alimenta verdadeiramente. E para aquele que está maduro, ele é construção na obra de Deus, porque a palavra fala que todo corpo bem ajustado cresce para dentro do templo do Senhor Jesus. E que a minha vida, a sua vida seja uma vida de crescimento, seja uma vida que realmente gere frutos e muitos frutos em Deus, porque nós não andamos mais segundo as obras da carne, mas agora nós andamos no Espírito de Deus. Meus irmãos, é tão interessante que eu e você que fomos salvos, nós temos esse ministério da reconciliação na nossa vida. E você não pode negar isso. A palavra aqui que ela diz, ide por todo mundo e pregai. Não é isso que a palavra diz? Por que as igrejas querem ser igrejas de 4 paredes? Você sabe por que as igrejas pararam de crescer? E a maioria, quando cresce, é porque está tirando membro de outra igreja. Pessoas convertidas mesmo, não tem muitas lá dentro, não. Você pega essas igrejas grandes, não tem tantos convertidos, não. Pode até ser alguém que estava ainda afastado da fé e voltou, mas gente que nunca conheceu o evangelho, que foi para a igreja, são poucos. Você sabe por quê? Porque a grande verdade é que a igreja quer evangelizar o povo mais evangelizado na face da terra. Ela está querendo evangelizar dentro da igreja. Aqui eu te trago uma palavra para você ser maduro. Aqui eu te trago uma palavra que te desperte na fé, que te anima, que te faça crescer. Mas lá fora eu tenho uma palavra de libertação, de restauração e de transformação. É a verdade que nós não podemos nos tornar crentes de 4 paredes. Se isso acontecer, algo errado está acontecendo. Por que as igrejas da década de 80, quem sabe disso, eu não estou querendo ser saudosista não. Quem vive de passado é museu. Eu quero o agora, eu quero ver acontecendo agora. Por que as igrejas cresciam muito na década de 80, até o meio do 95 ali? Você sabe por quê? Porque a igreja era uma igreja da rua, uma igreja que ia mesmo, que ia com um grupo de teatro, que ia com um grupo de dança, e que não tinha medo de ser rejeitado, que proclamava a palavra mesmo. Né? Eu me lembro uma vez, eu estava pregando para um menino, ele começou a rir, tinha uns 17 anos de idade, e aonde eu ia ele ficava avacalhando, atrapalhando, e de repente Deus me deu uma palavra para ele. Eu falei, eu quero dizer, você está rindo de mim aqui que eu estou pregando esse evangelho. Eu quero dizer uma coisa, você é homossexual e você não aceita essa condição. E você já tentou se matar várias vezes, e isso é uma grande tristeza na sua vida, é por isso que você está rindo. Esse menino murchou na hora. Eu falei, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma palavra que pode te trazer a verdadeira libertação, transformar a sua vida verdadeira. Eu estava com um grupo da Jocum evangelizando na Praça Sé, nós levamos ele lá para a Kombi, oramos por ele, comecei a acompanhar, levei ele para a igreja ali, realmente ele foi liberto. Aquele menino, na verdade, é que o pai largou a mãe, ele tinha 3 anos, resumindo a história, e ele parecia muito com o pai. A mãe batia nele todo dia. Ele falava, jamais eu quero saber de mulher, tinha trauma da mãe dele. Como a mãe dele era mulher, e aquele menino podia até se tornar um matador aí de mulher, que tinha um trauma tão grande dentro dele, a gente não sabe que bomba que estava ali. Mas a verdade é que o evangelho chegou na vida dele e transformou aquela vida, meus irmãos. Mas nós só vamos ter isso se nós formos. Se você tiver coragem de botar os teus pés na rua e proclamar esse evangelho, porque eu e você temos essa palavra da reconciliação. Você sabe o que é igreja? A palavra igreja é os chamados de fora para dentro. A palavra igreja é aqueles que foram chamados de fora do sistema desse mundo, que você tem que ser feliz a qualquer custo, que você tem que servir a você mesmo para o reino de Deus. Mas agora nós que fomos libertos, nós que fomos transformados, nós devemos ser aqueles que vão de volta a anunciar essa mensagem que liberta, essa mensagem que transforma, essa mensagem que cura. E Deus tem nos chamado para isso. Dia 6 nós vamos ter um evangelismo, eu sei que é sábado de manhã, às vezes muito trabalha, mas se você pode ir, não fica na sua casa não, vai anunciar mesmo. Eu estava com o pastor Zé Ramos a última vez aqui, anunciando, um jovem começou a rir dele, na hora que ele foi anunciar o evangelho. E o pastor Zé Ramos é um grande evangelista, né?
Ele olhou para aquele jovem tão cheio de amor e falou: Jesus ama você, jovem. Aquele jovem desfigurou na hora e ficou sem graça. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo falou que Deus amava a vida dele, se importava com ele. E Deus está nos chamando, ser esse que leva essa mensagem de libertação. Meus irmãos, eu e você temos essa mensagem da cura. Eu e você que éramos inimigos, que estavam no império da morte, você recebeu vida. Você sabe o que é o evangelho? O que Spurgeon diz? Que aquele que foi salvo é o mendigo que encontrou pão. É o mendigo que estava morrendo de fome e que encontrou pão, o pão da vida. E agora ele está indo lá para contar para os seus companheiros, que eram seus companheiros de vida, que foi transformado, que ele encontrou onde tem alimento. As pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede de Deus, as pessoas estão morrendo nos seus pecados, elas estão sendo totalmente destruídas. E eu e você temos uma palavra que liberta, que transforma a vida dessas pessoas. Elas estão caindo no abismo e eu e você temos uma corda que nós podemos julgar e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Porque, olha, eu não me envergonho do Evangelho como o apóstolo Paulo pregou, porque ele é o poder vivo de transformação de Deus. Quem sabe você não fala de Jesus para o seu vizinho e de repente você recebe uma notícia que aquele seu vizinho ele suicidou. Muito triste, né, meus irmãos? Mas Deus quer nos levantar. Outro dia eu fui levado numa casa, todo mundo em depressão, vou em depressão. Eu nunca vi tanta depressão numa casa, tinha mais de 10 pessoas. Interessante que quem me levou ali, estava todo mundo para ouvir o Evangelho. Foi tremendo, sabe? Deus moveu tremendamente. O pai em depressão, o filho em depressão, a nora em depressão, o neto em depressão, todo mundo, até o neném estava em depressão. Uma coisa terrível. Parece que o trem bateu na casa ali e pegou todo mundo. Meus irmãos, eu custei sair daquela casa, eles não queriam deixar a gente sair dali, não. Eu falei, olha, eles moram longe daqui. Eu falei, olha, aqui está o Evangelho que pode transformar o teu lar, pode transformar a tua casa. Se você crê, Deus traz transformação. Oramos ali pelas pessoas, a alegria foi sobre aquela casa ali. Espero que eles estejam na igreja. Eu vou até perguntar depois quem me levou. Meus irmãos, o cantor Fernandinho, você conhece o Fernandinho? Fernandinho é uma benção, né? Fernandinho é muito conhecido. Você sabia que a família do Fernandinho era totalmente macumbeira? Ele tem um depoimento, nós estávamos ouvindo isso hoje, né, Adriano? A mãe dele era lá na macumba mesmo, a avó dele macumbeira, o pai dele era um católico, mas sexta-feira era o maior pai de santo que falou, era super conhecido, como pai de santo mesmo, fazia macumba. Mas você sabe como que a família do Fernandinho foi salva? Diz que tinha um pastor que tinha uma variante velha, que andava até arrastando de lado. E a mãe dele abriu o coração e decidiu receber o pastor ali. Gostou do pastor, assim, um homem legal, abençoado. E decidiu abrir a porta para ele. Ele começou a ir ali. E ele ia contava histórias para as crianças. Os meninos converteram. A mãe converteu, foi para a igreja. Né? Foi indo, o pai também largou a macumba, converteu. A avó converteu. A família foi salva pelo poder do Senhor. E hoje nós temos essa bênção aí com o Fernandinho cantando. Tem esse depoimento na internet. Mas é porque a verdade é que alguém se dispôs a ir e a proclamar esse Evangelho. Que Deus não nos deixa ser pessoas sem frutos, nuvens sem água, terra que não produz nada. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Você sabia que quem queria pregar o Evangelho, está escrito lá em 1 Pedro 10, do versículo 10 a 12, eram os anjos. É eles que queriam anunciar. Mas você sabe por que Deus nos dá essa oportunidade? De eu e você proclamar, eu e você que recebemos essa palavra, é porque eu e você éramos escravos do pecado. E nós somos libertos. E quando hoje você anuncia essa palavra, você vê outro sendo liberto do pecado, da morte. Você vê a pessoa renascendo de novo. E a festa no céu, a palavra diz isso, que é a grande festa no céu, quando um pecador se arrepende. É por isso que eu digo que a igreja que não converte ninguém, ela perde a sua alegria. Porque o que traz o sangue novo na igreja é o novo convertido. É quando as pessoas se convertem, elas se rendem aos pés do Senhor Jesus. E a igreja hoje parou de crescer porque as pessoas, o evangelho, é o que a menina cantou, esse cara bravo com ela, é o evangelho do fariseu.
É o evangelho para si mesmo, faz campanha para si mesmo, é tudo para si mesmo, me dá minha bênção para depois subir. Mas é o evangelho que não está nem aí para quem está se perdendo, para quem está morrendo no pecado, para quem está indo no inferno. Meus irmãos, nós precisamos repensar o nosso modelo de fé. Eu sei que é uma palavra que te faz pensar, e quem vai ouvir vai fazer pensar muito. Será que nós somos um igrejeiro? É muito bom estar reunido aqui. Aqui é festa, é verdade. É o povo de Deus que se reúne aqui para celebrar, para adorar o Senhor. E a palavra vai dizer para a gente não deixar de congregar, porque um anima a vida do outro. É muito bom quando a gente reúne. Mas será que a nossa fé se resume a só isso? Ou será que nós estamos cumprindo um ID de Jesus? Sabe como é que essa igreja vai crescer? É quando eu e você tivermos um coração incendiado pelo amor de Deus. De ver vidas convertidas. Eu tenho orado por isso, Deus tem misericórdia da minha vida, porque nós somos tão egoístas. Olha, eu quero que essa igreja cresça, não é porque entra mais dias, mais dinheiro, nem nada não. Mas, meus irmãos, é porque vidas estão indo para o inferno é eterno. O inferno é lugar de escuridão, o inferno é lugar de sofrimento. O inferno é lugar de morte. O inferno é lugar onde as pessoas vão ser destruídas e vão estar eternamente separadas de Deus. E como que nós podemos nos aquietar no nosso banco, na nossa cadeira? E vemos isso e não chorarmos, não orarmos. Mas a palavra diz que aquele que chora diante de Deus, ele vai ser consolado. Ele vai ser confortado. E eu quero dizer, fechando para você, se nós tivermos o nosso coração incendiados, por ver vidas sendo salvas, por ver pessoas sendo libertas. Eu tenho orado, Deus coloca pessoas no meu caminho, tem aparecido pessoas no meu caminho. Outro dia apareceu, eu fui cortar cabelo, um moço lá, a namorada terminou e eu estava na depressão profunda. Eu falei de Jesus para ele, dei um livrinho para ele. Ele falou, obrigado porque você me trouxe tantas palavras bonitas. E numa hora aqui também eu falei, olha, procura estar junto com os irmãos, procura mesmo alimentar a sua fé. Se você está encontrando essa fé, fala obrigado, obrigado, obrigado. Eu só sabia dizer obrigado. Eu falei, olha, quem pode te libertar dessa depressão não é sua namorada voltar para você, não. É Jesus, você precisa de Jesus. Meus irmãos, e quando você começa a orar, Deus, você está lá entregando a sua porção, fala assim, me dê oportunidade num momento de falar de Jesus. Outro dia eu fui cobrar de uma pessoa, até cobrando, foi na mercearia, a Adriana até me ligou, que eu fiquei 1h30 lá, porque eles começaram a me fazer tanta pergunta, e foi chegando cliente fazendo pergunta, eu falei, o negócio aqui está ficando bom, você está me apertando, mas está ficando bom. Né? Eu até fazia pergunta, nem que não era do meio evangélico, eu falava, essa pergunta que você está fazendo, quem crescendo são os evangélicos, não, são os espíritas. Mas eu quero te responder o que a palavra diz. E foi uma grande oportunidade de semear ali. Né? E a verdade, quando você ora, Deus ele vai abrir portas, ele vai. O apóstolo Paulo pediu, ora para mim, para que seja aberta a porta da evangelização. E quero te animar, tenha esse coração incendiado por ganhar almas do Senhor Jesus. Não aceita sem ficar fruto. Deus, eu não aceito ser terra sem fruto. Eu não aceito ser nuvem sem água. Mas aonde eu for, eu quero brilhar a tua glória. Né? Então, recapitulando muito rápido para você, primeiro estado, nós éramos inimigos de Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. A obra da cruz destruiu aquele que tinha o poder do pecado. E a terceira coisa, ele nos fez embaixadores do seu reino. Nós hoje falamos uma mensagem do céu. O embaixador da Alemanha aqui, ele fala a língua da Alemanha, a cultura da Alemanha, as coisas da Alemanha. E você que é embaixador do reino de Deus. Você fala das coisas do céu e aponta o céu, a vida para aqueles que estão morrendo. Amém? Deus abençoe cada um.